Senhor, meu Pai, soberano Deus, que a Tua palavra dentro de nossos corações, que faça a diferença em nossas vidas, que nos molde e nos transforme de acordo com Tua vontade e a do Espírito Santo. Abençoe esse dia e esse momento de leitura e meditação na Tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lucas 2, o nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Uma coisa que eu não sabia era que José voltou para Belém, né, cidade de Davi, para se alistar. Queria que se alistar no exército, né? Os pastores e os anjos. Haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Aqui creio que está falando com os 3 magos, né? Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram todos o que lhe foram dito a respeito daquele menino. E todos ouviram o que os pastores diziam e ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas as coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. A circuncisão de Jesus. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, ao qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, né? De Belém foram para Jerusalém. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, sacrificar, né? Duas rolinhas ou 2 pombinhos como sacrifício ao Senhor, né? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, né? Esperava a vinda de Cristo.
foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou, dizendo... Aqui no caso é Maria e José foi ao templo, né, para fazer esse sacrifício das pombas ou dos pássaros, né, os dois pássaros. E lá eles encontraram Simeão, que era um homem que tinha um Espírito Santo, que era guiado por Deus. E também o Espírito Santo guiou ele até esse tempo para que ele tivesse um encontro, né, com o menino Jesus, que ele foi dito a ele que ele não morreria antes de conhecer o menino Jesus. E quando ele vê o menino, ele começa a profetizar, né? Simeão tomou o braço e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar queda e o surgimento de muitos em Israel a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Aqui nessa parte aqui, que fala que ele profetiza, né? Quanto a você, será uma espada que atravessar a sua alma, né? Porque aqui ela está falando da dor de perder um filho. Porque Maria em si era mãe de Jesus, né? Por mais que ela tenha o Espírito Santo, tido através do Espírito Santo, sem relação, mas ela sim tinha Jesus como um filho. E por isso que ela fala, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma por conta da dor que ela iria sentir, né? Por ter esse chamado, que mostra que o chamado de Jesus às vezes pode nos causar dor, mas tudo tem propósito. Tendo chegado ali, no exato momento deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré da Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui já era Jesus, né? Jesus crescendo, virando criança, adolescente. Jesus no templo. Deixa eu ver se está gravando, peraí. Tá gravando. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminando a festa, voltou seus pais para casa. O menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que você estava me procurando? Não sabia eu que devia estar na casa do meu pai? Caraca.
mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estrutura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui mostra que Jesus, quando Jesus no templo, né? Maria e seus pais, né? Maria e José ia para Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou os 12 anos de idade, eles subiram às festas conforme o costume, né? Quando Jesus tinha 12 anos de idade. E terminou a festa e Jesus, Maria e José voltou para a cidade deles, mas Jesus não voltou. Jesus ficou em Jerusalém, ouvindo, né? E os mestres lá faziam perguntas a ele e eles ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Depois de 3 dias, encontraram no templo sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. No caso, os mestres, né, que ouvia ele e fazia pergunta. E eles ficavam maravilhados com o seu entendimento e sua resposta. Ou seja, eram os mestres que faziam perguntas a Jesus, né? E eu acho isso aqui muito interessante, que Jesus, Maria e José pergunta, né? Por que você fez isso? A gente ficou preocupado. Aí ele responde, por que você está nos procurando? Não sabia eu que devia estar na casa do meu pai? José pode ser que não compreendeu. Maria também não compreendeu o que ele dizia, né? Nesse momento. Mas a sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Ela sabia. Teve a preocupação de pai ali, mas sabia qual era a missão dele, né? Mas é isso. Amanhã será o capítulo 2, né? De Lucas. O primeiro falou sobre o nascimento de João Batista, o qual vai batizar Jesus. Nesse aqui fala sobre o nascimento de Jesus, no caso o segundo bebê, digamos assim. Deus abençoe e até a próxima.